Olá pessoal, vocês que estão aí se preparando para o MPO 2013, eu estou aqui hoje para resolver questões do simulado de administração de materiais que compõem aí a preparação de vocês para esse tão esperado concurso, né? Então, vamos resolver aqui 17 questões que fizeram parte do simulado, para que vocês possam entender o porquê do gabarito da banca, o porquê das escolhas do CESP, né, dizendo se a questão está certa ou está errada. Vamos cair aqui na tela para a gente já resolver as nossas questões sem tomar muito tempo de vocês. Então, vamos lá. Primeira questão. São funções dos estoques, dois pontos. Garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando eventuais atrasos no fornecimento ou sazonalidades de suprimento e proporcionar economia de escala. Então, pessoal, essa questão aqui aborda aquela ideia sempre presente nas questões de administração de materiais, que são os vários conflitos que a administração de materiais tem que lidar, ou seja, os vários interesses eventualmente divergentes que ela precisa conciliar, encontrar a resposta que maximize o resultado global da organização. Então é o caso aqui. Então volta para a tela. Então ele diz, olha, tudo bem, eu preciso garantir que não falte material para a minha organização, preciso com isso, claro, evitar atrasos, não é? Garantindo aí os meus estoques de segurança, ao mesmo tempo eu preciso proporcionar economia de escala, ou seja, eu preciso ter comprar mais para garantir economia de escala, e uma coisa que não aparece aqui nessa questão, mas que também faz parte, que é, eu tenho que tomar cuidado para não imobilizar muito o meu capital com os materiais, não incorrer em muitos custos de armazenagem. Então, isso aqui está certo, são algumas das funções dos estoques, a questão não tenta esgotar as questões, e está corretíssimo, ok? Vamos em frente, questão 2. Olha só. As funções da equipe de compras envolvem todo o processo de localização de fornecedores e fontes de suprimento, as cotações, a aquisição de materiais, o acompanhamento da ordem de fornecimento junto aos fornecedores, o recebimento do material comprado para controlar e garantir o fornecimento de acordo com a especificação solicitada. Então, está perfeito. Ou seja, quando a gente fala da área de compras, a gente pode pensar nas etapas que compõem o ciclo de compras, que é isso mesmo, não é? Receber, analisar as requisições de materiais, fazer a pesquisa e a seleção dos fornecedores, não é? A ideia da cotação está aqui dentro, negociar com o fornecedor escolhido, acompanhar o pedido, ou seja, aquilo que a gente chama do follow-up do pedido de material, e o controle do recebimento do material comprado, ou seja, os itens que estão expressos aqui na questão do CESP, você marca a letra C, tranquilo. Questão 3, pessoal, uma questão daquelas de calcular ponto de pedido, tipo de questão que é muito comum no CESP. Olha só o que ele diz. Se a demanda por determinado item é de 100 unidades por semana, o lead time é de 3 semanas e o estoque de segurança é de 100 unidades, então o ponto de pedido é de 400 unidades. Então, normalmente, essa questão se resolve com a aplicação de uma fórmula que diz para a gente que o ponto de pedido é igual ao consumo vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo. E esses elementos aparecem aqui. O consumo está tratado aqui como a demanda de 100 unidades por semana. O tempo de reposição, o tempo de ressuprimento, está tratado aqui como lead time, que é de 3 semanas. E o estoque de segurança, né, que vai fazer o papel de estoque mínimo, para o nosso caso, está aqui também com 100 unidades. Então, se a gente substituir esses elementos na fórmula, a gente vai chegar à seguinte conclusão. A demanda é 100 unidades por semana, vezes o tempo de ressuprimento, que é de 3 semanas. É importante estar na mesma base de tempo, aqui eu estou falando sempre em semana. E vou somar com o estoque de segurança de 100 unidades. Então, isso aqui vai dar 300 mais 100, que é igual a 400, exatamente como a banca calculou. Portanto, está correto o item do CESP, marca a letra C aí. Questão 4. Olha, o sistema decimal de codificação mais utilizado pelas empresas admite que somente a utilização das 3 classificações, geral, individualizadora e definidora, pode evitar enganos de movimentação de itens nos estoques. Quando a gente vê aqui, para exemplificar para vocês visualmente a classificação decimal simplificada, a gente vai ver exatamente que ela tem 3 chaves compondo o código de cada elemento, não é? De cada item. Então existe de fato uma chave geral, que é essa primeira parte do código, uma chave individualizadora, que é a segunda parte do código, e uma chave definidora, que é a terceira parte do código. É como se eu dissesse assim, olha, os materiais de escritório são identificados com a chave geral 25. Se é um material de escrita, eu sei que isso é o 012. E se é uma caneta esferográfica azul, eu sei que esse é o 001. Então isso me ajuda a identificar de uma forma muito mais precisa a que tipo de grupo eu estou falando, a que tipo de classe eu estou me referindo e, claro, a cada elemento específico. Então, voltando para a questão, é exatamente isso. Então, no sistema decimal de codificação, eu vou utilizar 3 classificações ou 3 chaves, a chave geral, a chave individualizadora e a chave definidora, para melhorar a eficiência da classificação dos meus materiais. Isso está
absolutamente correto. Questão 5. Olha, no sistema just-in-time, minimiza-se o desperdício à medida que os materiais são requeridos apenas quando necessários. Ou seja, a ideia é, desculpa pessoal, passei mais rápido, no just-in-time a ideia é essa mesma, ou seja, a ideia é de que o material vai chegar para a sua organização exatamente no momento que ela precisa. Então ela não precisa ter grandes estoques, porque existe a garantia de que o seu fornecedor vai te suprir das suas necessidades de materiais no exato momento, ou seja, just-in-time, ou seja, bem na hora que você precisa. Essa é a ideia. Então você minimiza os estoques, minimiza os custos com esses estoques e, claro, os problemas associados à manutenção de estoques mais elevados. Volta para a tela, é exatamente a ideia, você marca certo na questão. Uma sequência de letra C aí, não se assustem, isso acontece na hora da prova. Bom, aqui está uma tabela, vamos dar uma olhada no que a questão 6 pede. Ao classificar os 10 itens da tabela anterior pela curva ABC, os itens de número 3 e 4 devem ser considerados itens C pela importância financeira que representam. Bom, na verdade, quando a gente faz a classificação ABC, a gente sabe que os elementos A são os que pesam mais, ou seja, tem mais importância financeira para a organização e essa importância ela vai ser decrescente, né? Os itens C são os menos importantes. E aí ele quer saber sobre os itens 3 e 4. Voltando para a tabela, a gente identifica aqui nos itens 3 e 4. E a gente vai olhar o valor que eles têm para a organização. Então aqui eu tenho a utilização por unidade, ou seja, a quantidade de unidades, multiplico isso pelo custo unitário e chego, claro, ao custo anual do item. Quando eu chego ao custo anual do item, o que eu enxergo claramente? Que os itens 3 e 4 são os itens que têm o maior valor. Então são os dois itens que em conjunto têm o maior valor. E, especificamente o item 4, com apenas 5 unidades, ele representa quase metade do custo anual de 50 mil. Ou seja, esses itens são os mais importantes. Então eles não são tipo C, eles são tipo A. Portanto, a questão está errada, ok? Então, finalmente uma questão errada aí para tranquilizar, não é? Depois, questão 7, olha só. A codificação pode evitar a duplicidade de itens no estoque e procura facilitar a padronização de materiais. Está perfeito, né? A gente sabe que na classificação de materiais existem várias atividades. Uma das atividades centrais é a codificação, quando você estabelece, claro, primeiro um sistema de códigos e atribui códigos aos materiais, justamente para evitar a duplicidade. Você vai identificar cada código para cada item e facilitar a padronização e todo o processo de gestão de materiais. A questão está absolutamente correta. Só para a gente nunca esquecer, as atividades que compõem a classificação, das quais a codificação é apenas uma, são essas que estão aqui na tela. Ou seja, primeiro você tem que catalogar, ou seja, você tem que fazer um registro com toda a coleção de materiais da sua organização, você tem que simplificar, que é reduzir a diversidade de itens empregados por uma mesma finalidade, você precisa especificar, que é fazer a descrição detalhada de cada um dos itens que existem na sua organização, você precisa normalizar, que é tratar de prescrever a forma de utilização dos materiais nas diversas aplicações das organizações, a padronização, que envolve a definição de padrões idênticos de especificação dos materiais, e por último, aquilo que foi explorado nessa questão do CESP, que é a codificação, ou seja, você utilizar símbolos para representar os diversos materiais em uso para uma organização, ou seja, são todas as atividades que compõem a função classificação, uma das principais funções da gestão de materiais. Questão 8, pessoal, dá uma lida nesse enunciado. Com relação aos custos, o controle de estoques deve focar-se nos custos de pedido e nos custos de armazenagem, pois duas variáveis influenciam o aumento do custo, o custo de pedido e o custo de capital. Então ele começa certo falando de custos de pedido e custo de armazenagem, e depois ele reduz isso a duas variáveis, ou seja, ele mantém o custo de pedido e reduz o custo de armazenagem ao custo de capital. E isso está errado. Como a gente vai ver, a nossa tabela, esse nosso gráfico mostra isso mesmo, ou seja, que o custo total envolve o custo de pedido e o custo de armazenagem. O problema da questão é que o custo de armazenagem não se restringe aos custos de capital, e é isso que torna ela errada, não é? Então, olha só, eu tenho os custos de pedido, que estão aqui, que são inversamente proporcionais ao estoque médio, ou seja, eles vão cair à medida que o meu estoque aumenta. Isso é fato, né? Então, maior estoque requer menor quantidade de pedidos, com lotes de compras maiores, o que permite a obtenção de menores custos de aquisição. E esses custos de pedido incluem custos fixos e custos variáveis. Beleza. Além desses custos de pedido, a gente tem, como a gente viu,
os custos de armazenagem. E esses são diretamente proporcionais ao estoque médio e ao tempo de permanência em estoque. Ou seja, esses custos aumentam à medida que a quantidade de materiais aumenta. Só que aí, o erro da questão foi dizer que o custo de armazenagem se restringia aos custos de capital. Mas não, incluem custos de pessoal, custos com edificações, custos de manutenção e outros custos, como, por exemplo, os custos com seguro. Portanto, o item estava errado justamente por restringir os custos de armazenagem aos custos de capital. Então, é certo falar em custos de pedido mais custos de armazenagem e lembrar que os custos de armazenagem englobam vários tipos de custos, ok? Então, questão errada. Questão 9, pessoal. O gerenciamento da cadeia de suprimentos, aquilo que a gente chama de Supply Chain Management, é uma técnica de administração de materiais cujo principal objetivo é a manutenção de baixos níveis de material em estoque. Bom, essa história de manutenção de baixos níveis de material em estoque, buscar a minimização dos materiais em estoque, é típica da técnica Just in Time, como a gente já fez uma questão aqui nesse simulado. Não é? Mas dando uma olhada aqui no conceito de Supply Chain Management, o que ele vai dizer para a gente? Olha, o gerenciamento da cadeia de suprimentos abrange o planejamento e a gestão de todas as atividades envolvidas na busca de fontes e compras, além de todas as atividades de gestão logística. E agora a parte mais importante. Inclui a coordenação e colaboração com os parceiros, que podem ser fornecedores, intermediários, fornecedores de terceiros e clientes. Em essência, o gerenciamento da cadeia de suprimentos integra a gestão de suprimentos e da demanda dentro e entre empresas. Então, voltando na questão, a ideia é olhar para a minha organização e as relações que ela tem com seus fornecedores, com os fornecedores dos fornecedores, com os meus canais de distribuição, com eventuais intermediários, até que o meu produto chegue ao cliente. Então, fazer a gestão da cadeia de suprimentos é pensar em toda essa cadeia de uma forma integrada, ok? Então, a ideia não é simplesmente minimizar os itens estoques, é conseguir a máxima eficiência, a máxima eficácia, a máxima qualidade possível a partir da gestão integrada de toda a cadeia. Portanto, o item está errado. Vamos lá, pessoal. Questão 10. Os custos de armazenagem são mínimos quando a quantidade de materiais e o tempo de permanência em estoque chegam a zero. Esse gráfico mostra isso para a gente, ou seja, os custos de armazenagem são mínimos exatamente quando você não tem nenhum material em estoque. Percebam que esse custo de armazenagem nesse momento ele é diferente de zero, ou seja, existem custos fixos aqui que não dependem da existência de material em estoque. E depois, à medida em que a quantidade aumenta, esse custo vai também aumentar de forma diretamente proporcional. Então, o momento em que o meu custo de armazenagem é mínimo é quando eu não tenho absolutamente nada em estoque. Então, voltando para a questão, os custos de armazenagem são mínimos quando a quantidade de materiais e o tempo de permanência em estoque chegam a zero. Está correta essa questão. E eles vão aumentar à medida que a quantidade de materiais e a permanência em estoque aumentem também. A questão 11, pessoal, vai utilizar essa ficha de estoque. Uma questão para avaliar o valor financeiro de uma saída. Olha o que ele diz. Ao utilizar o método PEPS, ou seja, o primeiro a entrar, primeiro a sair, obtém-se que o valor financeiro da última saída ocorrida em 31/1/2009 é igual a 7,40. Dando uma olhada, pessoal, a última saída ocorre em 31/1/2009, é uma saída de 12 itens. Essa saída de 12 itens está aqui identificado como saída, não é? Ela vai se basear no saldo anterior, ou seja, eu tinha 16 peças e essas 16 peças vão alimentar a minha saída de 12 itens do meu estoque. Bom, essas 12 peças que vão sair aqui desse saldo, elas vêm de algum lugar, não é? Então, esse saldo é composto de 15 itens que entraram no dia 25 a 0,60 e de um item que já existia em estoque, que tinha entrado anteriormente a 0,80. E quando eu fizer, então, a minha saída de 12 unidades, elas vão ser compostas. Como é o primeiro a entrar, primeiro a sair, eu tenho que começar pelo meu saldo mais antigo, que é esse primeiro elemento que já estava aqui, que me custou 0,80. Depois, sim, os 12 itens que vão sair, eles vão vir da minha última entrada, aí sim 0,60. Então, eu começo pela primeira entrada, ou seja, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Isso vai gerar aqui para mim 0,80 de valor, e esse aqui 11 vezes 0,6 vai gerar 6,6. Somo os dois, vou chegar a 7,40. Então, as minhas 12 peças vão ser avaliadas em 7,40 se eu utilizar o método do primeiro a entrar, é o primeiro a sair, ou seja, o método PEPS. Voltando para a questão, é exatamente o que ele diz. Ao utilizar o método PEPS, o valor financeiro da última saída é 7,40, marca certo na questão. Questão 12, aí
também ainda utilizando a mesma tabela, só que agora, em vez de utilizar o PEPS, ele pede para a gente utilizar o EPS, que é o último a entrar e o primeiro a sair, para fazer a avaliação do valor financeiro da penúltima saída, e perguntando se ela é igual a 9,40. Então vamos voltar aqui. A penúltima saída, ela ocorre no dia 20/1. Tá vendo? Olha, a gente tem uma saída aqui no dia 31, tem uma saída no dia 20, essa aqui é a penúltima. Então, ela implica uma saída de 11 elementos. Esses 11 elementos vêm exatamente do saldo de 12 peças que eu tinha anteriormente. Esse saldo de 12 era composto por 10 unidades adquiridas a 0,80 e de 2 unidades prévias que foram adquiridas a R$1. Quando eu vou fazer a avaliação pelo método do EPS, então essas minhas 11 peças que saíram, elas vão ser compostas das 10 últimas que entraram, a 0,80. E aí, uma peça que entrou a R$1. Então, isso vai me dar 8. E aqui vai me dar mais 1. Somando os dois, essas minhas 11 peças custaram 9. E aí, quando ele pergunta para a gente, olha, foi igual a 9,40, está errado, foi igual a 9. Então, está errada a questão. Ok? Em frente, pessoal, questão 13. Considere um determinado material que deve ser estocado em pallets. Considere ainda que cada pallet pode conter, no máximo, 50 caixas desse material, que o estoque máximo é de 5.000 caixas e que o empilhamento máximo é de 3 pallets. Nessa situação, serão necessárias, no mínimo, 34 posições de pallets para o armazenamento do material em apreço. Então, aqui ele quer saber se você consegue lembrar que o armazenamento ele é cúbico. Então, você vai ter que pensar em cada pallet, vai colocar ali alguma quantidade de caixa, vai empilhar esses pallets e vai ver o tanto que você precisa para armazenar essas 5.000 caixas. Então vamos tentar resolver essa questão. Dá uma olhada aqui na tela. Olha, a ideia é, cada pallet tem no máximo 50 caixas. Então eu coloco lá um pallet, coloco aqui 50 caixas. Depois ele me diz que eu posso empilhar 3 pallets. Então eu coloco um em cima do outro e no final das contas, em cada posição onde tem um pallet, eu tenho 150 caixas. Beleza. E aí ele quer saber quantas posições são necessárias para o armazenamento de 5.000 caixas. Então a questão a resolver aqui é dividir 5.000 por 150, não é? Ou seja, fazer essa conta aqui, 5.000 por 150. Simplificando aqui, isso aqui significa dividir 100 por 3. Faça essa conta, você vai encontrar 33,333, ou seja, a ideia é de que você precisaria de 33,3333, é uma dízima, não é? Posições de pallets. Como não existe meio pallet, o pallet é padronizado, ou seja, como uma unidade, então eu não vou ter como ter 33,33, eu vou procurar o primeiro número inteiro maior, que é 34, que é exatamente o que a questão fala. Portanto, o item está correto. Em frente, pessoal, já encerrando aí nossa resolução do simulado, questão 14. Na área de compras, o problema ético se restringe à conduta dos compradores, que devem evitar receber benefícios como brindes, presentes, gratuidades ou outras formas de compensação, e devem garantir o sigilo acerca das informações de propostas, critérios de julgamento e outras informações estratégicas. Bom, pessoal, isso aqui está errado. Está errado porque é verdade, claro, que os compradores têm questões éticas importantes a considerar, mas o problema ético ele não se restringe à conduta dos compradores. Então, na área de compras existem outras pessoas com outras funções, como, por exemplo, a especificação de materiais ou o fechamento do contrato, dos termos do contrato de aquisição, que envolvem questões éticas preponderantes também. Então, volta para a tela, isso não é verdade. Além disso, embora o sigilo deva ser guardado em relação a algumas informações, como, por exemplo, as propostas dos concorrentes, os critérios de julgamento precisam ser públicos, precisam ser divulgados para que as pessoas saibam de que formas você vai avaliar, de que forma vão ser avaliadas as propostas dos fornecedores. Então, a questão tem alguns erros e, portanto, você vai marcar letra E. Questão 15. Olha, a forma centralizada de estocagem é sempre mais vantajosa do que a forma descentralizada, à medida que facilita o controle sobre os itens do estoque e execução dos inventários. Embora seja verdade que a forma centralizada facilite o controle, ela não necessariamente é melhor. Ou seja, depende do caso. Em alguns casos, uma forma descentralizada atende melhor ao seu processo produtivo. Então, isso depende do tipo de material e de aspectos mais amplos sobre o seu processo produtivo. Então, volta para a tela. Não é verdade que a forma centralizada seja sempre mais vantajosa. A questão está errada. Penúltima questão, questão 16. Atualmente, o responsável pelas compras deve buscar, nas negociações com fornecedores tradicionais, obter um máximo de vantagens para sua organização, estabelecendo uma disputa na qual ele saia vencedor e a outra parte perdedora. Está errado, pessoal. Então, atualmente, a visão é
tanto o comprador quanto o fornecedor tem que alcançar vantagens por meio da negociação. Então a ideia não é que um ganhe e o outro perca, a ideia é que os dois ganhem. Então isso aqui está errado. Várias questões do CESP exploram essa ideia, lembra sempre disso. Na verdade, os dois têm que sair vencedores da negociação, essa é a ideia atual. E aí a última questão, que vai dizer, olha, os custos de movimentação de materiais influem sobremaneira no custo final do produto ou serviço, mas contribuem para agregar benefícios para o cliente. Está errado, pessoal. Os custos de transporte e movimentação, eles realmente influenciam muito no preço do produto, mas eles não agregam benefícios. Então lembra sempre disso, né? Você quer minimizar os custos de transporte para minimizar os custos embutidos ali do seu produto, porque o custo de transporte, de movimentação de materiais não agrega valor para o seu consumidor final, ok? Para o seu cliente. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí a compreender o motivo das escolhas, né, dos gabaritos dessas 17 questões, que são questões exemplares de como o CESP trata dessa nossa matéria, administração de materiais. Ok? Bons estudos para vocês e ótima prova.